Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Tecnologia do Campo, o programa da CSMIA, a Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC. É um espaço exclusivo para você acompanhar tudo que a indústria nacional de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas desenvolve e leva para o campo para que o produtor trabalhe de forma mais eficiente e produtiva. O programa traz ainda a contribuição de renomados pesquisadores e especialistas do setor com técnicas e tecnologias de produção para uma agricultura mais sustentável. E nesta edição, você vai rever algumas reportagens realizadas pelas nossas equipes durante o ano passado. Em Ribeirão Preto, confira o lançamento de uma unidade de referência tecnológica para a divulgação da implementação do Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que fará parte da área da AgriShow e que é uma parceria entre o Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e institutos do agronegócio. Conversamos com o Leonardo Tiroli, representante do 2º Fórum de Internacionalização de Empresas, e Roberto Paducci, do Instituto Brasileiro de Análises, que falaram sobre a criação de relações internacionais para o comércio e o agronegócio. E a parceria de Elizar Ivanoff com a Jacto. O produtor conheceu a empresa na década de 60 e até hoje utiliza os implementos da marca em sua produção de soja e milho na cidade de Montevidéu. Em Ribeirão Preto, cidade situada numa das principais regiões agrícolas do estado de São Paulo, o Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura do Estado lançou, em parceria com instituições do agronegócio, uma unidade de referência tecnológica para a divulgação da implementação do Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. A unidade de 42 hectares fará parte da área da AgriShow e funcionará o ano todo, sendo destinada para a apresentação de oportunidades de uso eficiente do solo, considerando a recuperação de áreas degradadas, além de consolidar e promover tecnologias para a produção agropecuária em sistemas integrados. Foi uma noite de muitas novidades para a capital do agronegócio. Uma unidade para o desenvolvimento da tecnologia Integração Lavoura, Pecuária e Floresta no recinto da AgriShow, mas ela tem um diferencial da feira apenas. A fazenda vai funcionar 365 dias por ano, ou seja, a feira começa, termina, mas os trabalhos com o ILPF continuam o ano todo. Vai acontecer o ano inteiro, então isso para nós é o que é o mais importante, que o agricultor possa ter contato o ano inteiro. E poderia ser feito aqui nessa fazenda, uma vez que tem todos os técnicos, todos os pesquisadores trabalhando para isso. Hoje no Brasil já são mais de 11.475.000 hectares trabalhando com o desenvolvimento de projetos como este, que chega a Ribeirão Preto. Agora, segundo o Maturo, a região do agronegócio brasileiro ganha uma joia a ser lapidada para se tornar mais uma referência no país. Os agricultores da região e todos os que visitam a AgriShow podem ter acesso à mais nova tecnologia que tem no cinturão tropical do globo, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Hoje nós já temos 11.470.000 hectares no Brasil, mas não temos uma amostra permanente. Isso que nós estamos fazendo aqui, em convênio com a Secretaria da Agricultura, com o Instituto de Zootecnia, o Instituto Agronômico, Embrapa, é uma amostra permanente na capital brasileira do agronegócio, que é Ribeirão Preto. Para a pesquisadora do Instituto de Zootecnia, Renata Branco, a região precisava de mais essa ferramenta para mostrar aos agricultores daqui como o ILPF pode fazer a diferença nos resultados das propriedades. Nessa área a gente vai ter um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, inicialmente com eucalipto, uma área de integração lavoura-pecuária rotacionando milho, soja e o capim, uma área de pasto exclusivo, porque a gente quer comparar o que acontece em solo, o que acontece em produtividade dos bovinos só com pasto, e um confinamento para 500 cabeças. Então a gente fecha o ciclo completo ali com o objetivo de capacitação de mão de obra. A Embrapa também esteve presente no lançamento da unidade ILPF de Ribeirão Preto e prometeu mais uma parceria de sucesso para a unidade. A Embrapa, as instituições de pesquisa como a APTA, o IZ, eles têm essa função de trazer a transferência da tecnologia, a aplicação dessa tecnologia no campo
E uma das maneiras de você ter isso de uma forma bastante interativa é com unidades demonstrativas. Nós temos uma unidade lá em São Carlos já estabelecida há mais de 10 anos. Essa proposta de uma nova unidade demonstrativa aqui em Ribeirão também é muito positiva, aproveitando o espaço próximo da época do AgriShow. E aí o produtor pode vir e enxergar no campo aquela tecnologia. E não é porque é feito no instituto que dá certo. Ele tem que se enxergar, se identificar com aquela tecnologia e reconhecer que ele é capaz de fazer aquilo. Então, é uma experiência muito interessante e muito enriquecedora da interação com a pesquisa com o setor produtivo. Para o diretor da rede ILPF no Brasil, para uma região como a de Ribeirão Preto, possuir uma propriedade que desenvolva a tecnologia é de grande valia para todo o trabalho feito no Brasil. A parceria com o Instituto de Zootecnia, Embrapa e essas empresas todas envolvidas vai propiciar a gente fazer com que o produtor brasileiro, o produtor paulista, possa acessar tecnologias sustentáveis de produção, fazendo com que esse produto dele possa alcançar mercados mais valorizados, mais diferenciados. A Baldan, uma das maiores marcas de implementos do Brasil, já se prontificou a entrar com parceria de fornecer o que for necessário para o desenvolvimento do local. Fundamental importância essa fazenda experimental. A técnica do ILPF é uma técnica que vem trazer o melhor aproveitamento das áreas, o melhor rendimento, produtividade para o agricultor. Então é fundamental que a agricultura nos últimos anos, nas últimas décadas, tem crescido bastante em produtividade e esse é mais uma forma inteligente de aproveitar a terra existente para aumentar a produtividade e renda para o agricultor. O local onde vai se instalar a unidade ILPF de Ribeirão Preto é do governo do estado. Por isso, o secretário de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo prestigiou o lançamento e exaltou a região do agronegócio, agora também com integração lavoura-pecuária-floresta. Esse sistema é um sistema moderno e colocamos aqui dentro numa área importante como Ribeirão Preto, que é a nossa capital do agronegócio. Ribeirão, apesar de Cuiabá estar trabalhando para isso, mas Ribeirão é. Nós temos aqui um centro de difusão de tecnologia. Isso vai ser um centro para treinamento, para mostrar em parceria com instituições fortes. Nosso Instituto Agronômico, nossos institutos, todos os institutos, o Instituto de Zootecnia e a própria Embrapa. Então, para nós é importantíssimo isso. E, logicamente, o setor produtivo junto nesse processo. E no próximo bloco, conversamos com o Leonardo Tiroli, representante do 2º Fórum de Internacionalização de Empresas, e Roberto Paducci, do Instituto Brasileiro de Análises, que falaram sobre a criação de relações internacionais para o comércio e o agronegócio. Então não sai daí que voltamos já. Com a globalização e quebra de barreiras pelas diferenças entre as línguas e distância, cada vez mais as empresas estão encontrando maneiras de se internacionalizarem. Para facilitar o relacionamento entre investidores de diversos países, o 2º Fórum de Internacionalização de Empresas contou com o apoio de diversos setores, inclusive o agronegócio, e trouxe como debate o cenário de negócios bilaterais entre Brasil e países asiáticos. Acompanhe mais sobre esse assunto na entrevista de Erickson Cunha e Roberto Marques. A internacionalização de empresas é um conceito que se refere à atuação de uma empresa fora de seu país de origem, que passa desde a exportação de produtos até a produção em escala no mercado internacional. O ganho de novos mercados é um dos incentivos que faz com que empreendedores busquem oportunidades em outros países. Porém, é um processo que precisa ser bem analisado para garantir a sobrevivência da empresa em mercados exigentes e competitivos. Pensando nessas necessidades, um grupo de empresários da região de Campinas está organizando uma série de ações para empreendedores que desejam ingressar em mercados internacionais através de um fórum de internacionalização de empresas. Campinas congrega grandes players regionais e internacionais.
Nós agregamos aqui cada vez mais essas grandes entidades e nós precisamos de mais iniciativas como o Fórum de Internacionalização de Empresas para que nós possamos trazer grandes nomes do ambiente internacional, do ambiente de negócio nacional, do poder público, para que esses membros, esses players possam trocar informações, trazer conteúdo de qualidade e serviços também de qualidade para as empresas da região de Campinas. Para o agronegócio, que tem as commodities como principais produtos de exportação, a agregação de valor e as cargas tributárias são pontos importantes para o crescimento do agronegócio brasileiro, que terá como comprometimento alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, segundo estimativas da ONU. A situação tributária do Brasil é muito complicada, porque os impostos aqui são os mais caros do mundo. Agora, no agronegócio tem uma virtude que tem benefícios. Então, no agronegócio, muitas vezes você tem a isenção, dependendo do foco. A exportação pura e simples talvez seja, nessa dinâmica de complexidade da carga tributária, talvez um dos maiores facilitadores. Como regra, as exportações no Brasil, em todos os setores, elas recebem incentivos, retirando tributações de operações que sejam destinadas ao exterior a partir de empresas e negócios gerados no Brasil. Evidentemente que não é só isso. O nível de internacionalização também ele pode requerer o estabelecimento de empresas brasileiras fora das fronteiras do Brasil e é muito importante, nesse sentido, saber a respeito da existência ou não, por exemplo, de tratados internacionais que evitam a dupla tributação das rendas, dos ganhos. Hoje, a regra no comércio, nas transações internacionais, são, infelizmente, a dupla tributação. As empresas, quando se internacionalizam, colhem tributos, tanto na origem quanto no destino. A existência desses tratados inibem esses efeitos de dupla tributação e propiciam um melhor planejamento das empresas no sentido de expansão dos seus negócios. O objetivo do fórum, que contará com diversos eventos, é o de facilitar relações entre empresários brasileiros e de outros países, como Estados Unidos, Portugal e China. Foco deste evento realizado em Campinas. Atender a demanda desses países é outro desafio que as empresas que pensam em expandir precisam ter atenção. É muito importante que o empresário na área rural esteja a par das ferramentas hoje disponibilizadas a nível internacional, especificamente do chinês, para aumentar a produtividade dele, reduzir o custo de produção e automaticamente também poder fazer o link de venda do seu produto, se for o caso de exportação para a China. Para dar segurança e confiabilidade entre os players envolvidos, especialistas de diversas áreas contribuem com assessoria e tecnologias que compõem a indústria 4.0. Que você vai poder operar máquinas de forma autônoma e remotamente, que você vai ter mais sensores no campo, podendo prever as intempéries e variações climáticas, podendo perceber em tempo real aonde que se detectou uma praga e isso já pode ser combatido. O Brasil é um grande exportador de commodities e ele tem a possibilidade de sofisticar a sua pauta de exportação e de trazer tecnologia para o campo, de forma que ele possa, por meio dos produtores rurais, por meio da Embrapa, também deter essa tecnologia e poder vendê-la a outros países que necessitem dela para aumentar a sua produção. E no próximo bloco vamos até Montevidéu, no interior de Goiás, para conhecer a história de Elizar Ivanoff com a Jacto. Uma parceria que teve início na década de 60. Então não sai daí que nós voltamos já. A Jacto, fabricante de máquinas agrícolas de Pompeia, no interior de São Paulo, além de ser uma referência em tecnologias de pulverização, prioriza o relacionamento próximo aos produtores rurais que atende, garantindo assim longas parcerias em regiões agrícolas do Brasil e ao redor do mundo. Foi assim que a marca conquistou a confiança e a admiração de Elizar Ivanoff, produtor do interior de Goiás, que desde a década de 60 utiliza as tecnologias da Jacto em sua propriedade. Confira mais na reportagem de Carla Bravo e Eduardo dos Santos.
Descendente de russos, nascido na China, Ilizar Ivanov chegou pequeno ao Brasil e foi aqui no nosso país que ele descobriu a Jacto. A história da família com a empresa começou na década de 60, com o uso dos pulverizadores costais. A relação de cliente acabou virando de amizade e a parceria já dura mais de 60 anos. Hoje, 2 máquinas Jacto trabalham na produção de milho e soja, feita na propriedade de 3.700 hectares em Montevidéu, no estado de Goiás. A adubadora automotriz Uniporte 5030 NPK tem um reservatório de 5.000 quilos e uma faixa de aplicação de até 50 metros de fertilizantes granulados, além da possibilidade do uso de adubo em pó, com faixa de até 12 metros. Outra vantagem é o controle automático de seções e o de bordadura, que evita o desperdício de fertilizantes, protege o solo e melhora a qualidade de aplicação. Ela tem uma tecnologia diferenciada no leque de jogar o produto, é uma faixa até 50 metros, que os concorrentes tem uns que chegam perto, mas não tanto. E a outra grande vantagem que ela consegue fechar com precisão. Pode ser enviesado qualquer grau que esteja, ele fecha na medida certa. Não chega a reposição e não chega a falha. E isso é importantíssimo, principalmente fertilidade. Além de que é caro, se você faltar, você derruba a produtividade e desequilibra a fertilidade do solo. Se você remontar, é o mesmo problema. Já o pulverizador utilizado pela família é o Uniporte 3030, com barras de 36 metros, que traz 14% mais rendimento operacional e até 17% menos perdas por amassamento. Tem reservatório de 3.000 litros e controlador bico a bico, que permite a redução de até 10% no consumo de agroquímicos. O Uniporte 3030 tem ainda motor de 243 cavalos, com controle automático de rotação e integrado com a transmissão 4x4 e suspensão pneumática, o que garante menor consumo de combustível. É uma máquina que tem nos promovido a eficiência. Eficiência de uso de combustível, eficiência de uso de dose de produtos químicos que a gente tem usado nas propriedades e sem comentar no baixo custo de manutenção que essa máquina possui. Tecnologia, menor compactação, mais economia de combustível, menos desperdício de insumos. Essas foram apenas algumas das vantagens que levaram o seu Ilizar a comprar as 2 máquinas aqui para a fazenda. Só que, antes de tudo, ele é um apaixonado por Jacto. A máquina Jacto, ela tem o quê? Tudo que nós mais precisamos. Nós precisamos reduzir compactação de solo, ela compartilha. Nós precisamos trazer uma eficiência maior, ela compartilha. Nós precisamos gastar menos combustível, que está muito caro, ela compartilha. Nós precisamos de uma assistência muito ampla, conhecida, com eficiência, ela compartilha. Aí, eu sou Jacto. Para mais informações sobre as tecnologias e os serviços oferecidos pela Jacto, acesse o site jacto.com.br. Bom, o Tecnologia do Campo de hoje chegou ao fim. Se você quiser rever esta edição, lembre-se que na quinta-feira tem reprise às 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Para ver as edições anteriores, acesse as nossas redes sociais. E nos vemos então sábado que vem. Até lá!